Olá, senhores e senhoras. Mais uma vez nós estamos aqui para poder debater mais um assunto que é da suma importância para nós cristãos. Nós devemos pensar e debater sobre isso e analisar para ver o que isso pode ser de bom ou ruim para o nosso convívio social e espiritual. Nós queríamos, juntamente com meus colegas, irmão Valério, irmão Amós, a qual nós vamos debater aqui um pouquinho sobre esse evangelho superficial, esse ministério superficial que nós temos visto que está desabrochando em meio às igrejas a qual nós temos acesso, um evangelho que ele fica simplesmente à beira da nata da sociedade e não vai ao fundo da palavra de Deus, não vai ao fundo da doutrina. E nós queríamos discutir aqui entre nós, e você aí também que está nos ouvindo, pode dar a sua opinião através dos comentários, estar entrando em contato com a gente através das nossas redes sociais e expondo a sua opinião sobre esse assunto. Será que nós estamos vivendo uma igreja bem sucedida em meio a esse evangelho, a esse ministério superficial que nós temos visto inúmeros pregadores e ditos também influenciadores cristãos estão expondo nas igrejas locais? Não sei se é impressão simplesmente minha, mas eu tenho visto a cada dia que passa o evangelho que está sendo anunciado nos púlpitos, nas igrejas, tem sido o evangelho que ele tenta, de certa forma, levar o público que está ouvindo a estar bem consigo mesmo, estar bem no ambiente em que ele está, da maneira que ele está, da maneira que ele veio, sem ser de forma alguma confrontada com a palavra, sem ser ali ensinado uma doutrina sólida, com alimento espiritual bem sólido e de acordo com a necessidade que ele tem espiritual. Nós estamos vendo que as grandes igrejas, os grandes meios, eles estão ali deixando, vamos dizer no bom português, deixando as suas ovelhas viverem no lugar que querem, da maneira que querem, no pensamento que querem, e não impõem o que a Escritura diz, não impõe o que a palavra de Deus está nos ensinando. E como nós podemos observar em Atos capítulo 2, nós vamos ver que a igreja tinha uma união em uma doutrina e um pensamento totalmente diferente das igrejas dos grandes meios, dos grandes títulos, das grandes placas que nós conhecemos hoje. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. O tema Evangelho Superficial é um tema bastante interessante de ser discutido. Eu gostaria de meditar em alguns versículos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, apenas alguns versículos como introdução ao tema. O versículo 37 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz o seguinte: ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Só esse versículo 37 por enquanto. Nós conhecemos a história do Pentecoste, tudo o que aconteceu aqui no início do capítulo 2 de Atos, o cumprimento que foi falado por nós, inclusive no podcast anterior, o cumprimento aqui da promessa de Jesus com a descida do Espírito Santo. E agora, no finalzinho aqui, esse versículo que nós lemos, o 37, ele cita, ele descreve a indagação daqueles que ouviram a pregação de Pedro após o evento do, do Pentecoste. Então essa pergunta
ela traz para nós alguns pontos de reflexão. Quando nós falamos evangelho superficial, é um evangelho que não muda nada na vida ou no entendimento das pessoas. Um evangelho que amacia o ego, um evangelho que tornou o ambiente da igreja apenas mais um ambiente social. As pessoas vão ali para encontrar umas com as outras, vão ali talvez para cantar canções diversas, né? Diversos tipos de canções, de danças têm acontecido dentro dos templos religiosos ultimamente. Então as pessoas têm a igreja hoje, no geral, como apenas mais um ambiente social. E aqui no versículo 37 do capítulo 2 de Atos, nós vemos o resultado do verdadeiro evangelho, da verdadeira pregação. Uma pregação que compunge o coração, que deixa o coração da pessoa triste pelo seu estado, que consegue fazer com que a pessoa ela mesma olhe para si mesma e entenda que ela precisa de uma mudança, que ela precisa de algo novo, que ela precisa entender de fato aquele evangelho. E eu tenho certeza que se hoje for feita essa pergunta que esses homens fizeram para Pedro aqui, eles vão receber tantas respostas diferentes. Alguém que vai pedir dinheiro, alguém que vai pedir tantas e tantas mudanças, que vão colocar tantas barreiras. Mas olha o que Pedro fala no versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse, de fato, é o resultado do verdadeiro evangelho. O evangelho superficial, a pessoa vai no culto, ao domingo, e sai de lá da mesma forma que entrou. Não se arrependeu de nada, não aprendeu, talvez muita coisa, apenas cantou, talvez ouviu uma palavra emocionante que amaciou o seu ego, alguém que está ali sempre trazendo palavras motivacionais, né? Inclusive o evangelho atual é mais um evangelho motivacional do que o evangelho do arrependimento, do que o evangelho que opta dizer que a morte está ao nosso lado, esperando apenas um vacilo nosso, e que se morrermos sem Deus estaremos perdidos. Esse evangelho não existe mais. Nós vemos o evangelho superficial a ponto de que muitos nem a Bíblia abrem mais, nem sequer sabem folhear a Bíblia, mas querem estar no ambiente para rever amigos, rever conhecidos, talvez em família, mas apenas mais um ambiente social. O evangelho superficial, o evangelho que não muda nada na vida de quem ouve e muito menos na vida de quem fala. Atos dos Apóstolos é o grande início da igreja, é o livro da igreja. E nós hoje como igreja continuamos escrevendo, né? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos não teve um fim, ele não fechou. A igreja atual continua escrevendo o livro de Atos. Só que o início é muito importante. Sempre quando nós precisamos entender o que fazer dentro da igreja, como proceder, nós temos que recorrer ao Ato dos Apóstolos, o início da igreja. Como que a igreja iniciou? Como que ela deu certo? Como que ela foi estabelecida? E quando nós abrimos essa palavra aqui, começamos a discorrer, nós entendemos que a coisa é muito mais simples. Os homens de hoje têm complicado, os ministros de hoje têm complicado a coisa muito e, por complicarem tanto, tornaram ela superficial. O evangelho ele é simples,
mas ao mesmo tempo ele é profundo. É algo que muda a pessoa de dentro para fora, mas na simplicidade da verdade e não na complicação da teologia. Exatamente, Valério. O evangelho que nós estamos vivenciando hoje é totalmente diferente. Não tem nada a ver com aquilo que está registrado em Atos dos Apóstolos, onde você acabou de ler agora. Nós vemos que a igreja moderna, a igreja atual, ela está vivendo o evangelho totalmente distorcido daquilo que existia lá na igreja primitiva. Não existe aquilo mais. Agora há um evangelho que ele perdeu a sua essência e perdeu literalmente o seu ponto principal, a sua figura principal. Porque o evangelho no tempo de Pedro e dos demais apóstolos, como também de Paulo, de outros grandes evangelistas e pregadores do tempo bíblico, nós vamos ver que hoje é diferente a linha de raciocínio. Antes você fazia como João Batista estava lá na beira do rio, ele apontava para Cristo como o autor e consumador da sua fé. E hoje o evangelho que nós podemos vivenciar nas igrejas aí é totalmente diferente disso. É um evangelho que nós podemos observar que é um evangelho que coloca o homem como centro da situação. É de acordo com o que o homem quer, o homem carnal quer. É de acordo com o que a nossa forma de pensar humanamente seja prevalecida. Nós estamos vivendo um evangelho que não se aprofunda na palavra de Deus e fica simplesmente na superfície para poder agradar o nosso ego, para poder agradar a carne, literalmente. Quando nós olhamos para a maioria dos grandes, digamos assim, pregadores do evangelho que está na mídia hoje, nós vamos ver isso, que estão até mesmo, esses dias eu tenho visto uma polêmica muito grande sobre uma certa pregadora que ganhou o troféu Gerando Salvação, que foi na sua última edição. Ela tem sido muito criticada, porque nos seus esboços, nas suas pregações, se é que podemos dizer que é uma pregação, ela não usa, digamos, como o Senhor Jesus usava as parábolas, as comparações para poder explicar o texto. Ela pega simplesmente objetos distintos, coisas que não tem nada a ver com o cunho espiritual, e tenta encaixar dentro daquele universo ali algo que teoricamente é para a igreja. E isso tem tornado o evangelho superficial. De outra forma também, alguns pregadores ou ministros, eles têm colocado o ser humano, a nossa necessidade carnal, acima de qualquer coisa. Se nós achamos que aquilo é certo, ele vai pregar que aquilo é certo, porque se ele pregar contra aquilo, ele vai perder a sua massa de seguidores, vai perder ali o seu número de adeptos da sua religião ou da sua placa. E isso tem simplesmente disturbado o verdadeiro evangelho. E no final de contas, o que nós vamos observar? Que esse evangelho vai criar uma igreja falsa. E a Bíblia, ela relata que nos últimos tempos, alguns iriam se apostatizar ou apostatar da fé e iriam enganar muitos. E nós estamos vivendo isso. Há inúmeros atos que nós podemos procurar aí na internet, podemos procurar nas redes sociais, de certos pastores que fizeram atrocidades, que fizeram coisas que são coisas que nós jamais iríamos atribuir aos homens de Deus do passado. Nós vemos que o ser pastor, o ser líder espiritual, está se tornando não um ministério, mas sim uma profissão.
E isso tem deixado que o evangelho verdadeiro fique guardado, estagnado, parado. E na minha opinião pessoal, eu creio que isso é que está ainda tardando a volta do Senhor Jesus, porque o evangelho verdadeiro, de fato, ele ainda precisa ser anunciado de uma forma maior no meio em que nós estamos vivendo, no mundo como um todo. Então nós precisamos buscar entender o que é o verdadeiro evangelho, que é o que o Valério acabou de falar, e entender o que é esse evangelho superficial que está aparecendo aí, está no meio da grande massa. E nós devemos olhar qual é o verdadeiro e observar qual é o que eu devo seguir. É isso que nós queremos que você que está me ouvindo nessa ocasião entenda. Será que esse evangelho superficial, ele vai de fato te levar para o céu? Ou será que esse evangelho superficial vai te manter, como eu ouvi muitos pregadores falando, vai te manter em cima do muro? E infelizmente, se você estiver nesse evangelho superficial, que você vive em cima do muro, quando Cristo voltar, você vai continuar em cima do muro. Porque o muro não é do céu, o muro é do diabo. E se você ficar assim, você certamente morrerá duas vezes, espiritualmente falando e carnalmente falando. Então entenda muito bem o que é esse evangelho superficial e o dano que ele pode causar na sua vida espiritual. A grande questão hoje é a vendagem. Se você fala a verdade, você não vende, você não é ouvido, você não ganha mídia. Quando você fala que o evangelho é simples, que é apenas o evangelho do arrependimento, quando você fala que o evangelho requer renúncia, requer você sair da posição que você está, de servo, né, de escravo do diabo, para passar para uma outra posição, esse discurso não vende. Esse discurso, ele fere o ego das pessoas, por isso ele não é considerado vendável, né? O grande desafio nosso é nos mantermos fiéis à palavra. Só que essa palavra verdadeira, como eu disse, ela não vende. Ela não se dissipa, ela não se compartilha como as demais. Os apóstolos de Jesus sofreram tanto e foram mortos do jeito que foram, exatamente porque eles não negociaram a veracidade do Evangelho. A própria história mostra o quanto ser verdadeiro é importante. Enquanto a igreja se mantinha firme com relação à verdade das Escrituras, mesmo perseguida, mesmo os cristãos sendo mortos, a igreja continuava crescendo, a igreja continuava a prosperar, a igreja ficava cada dia mais forte. Só que uma vez que o Estado romano, ele agora torna a igreja parte do Estado, e que se corrompe a verdade, ela foi corrompida profundamente, agora o que seria a salvação para a igreja foi a sua morte, foi a sua derrota. Por isso, mais à frente, foi necessária uma reforma. Aí nós sabemos, a história conta, que foi uma tentativa, não deu muito certo, de reformar a Igreja Católica, e acabou-se criando, né, uma outra vertente. E depois ainda dessa vertente nasceram outras vertentes, né, que saíram de dentro do catolicismo apostólico romano, que está intacto até hoje, da forma que iniciou. Então, irmãos e amigos, evangelho superficial. A quem nós temos ouvido? Quem nós temos ouvido? Essa tem que ser a nossa pergunta, o nosso questionamento.
E a questão levantada aqui não é em relação a ministrantes menos ou mais preparados, não. Porque talvez alguém pensa que o irmãozinho humilde e simples da congregação, ele não é capaz de trazer uma mensagem verdadeira vinda do Espírito Santo. E nós só queremos ouvir os gabaritados, os estudados. Nós só queremos ouvir aqueles que falam bonito, aqueles que têm o curso de teologia, curso de hermenêutica. E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Sobre o evangelho superficial, que é um tema assim bem comum, assim, não nos dias de hoje talvez, mas um tempo desse atrás, aí, alguns 2 anos, foi bem discutido sobre isso, quando uns 2, 3 anos, né, quando iniciou aquela teologia do coach, e a gente pode observar que é um evangelho que não tinha raízes. E o evangelho é algo que cria raízes, é algo que cria caminhos, é algo que cria um alicerce profundo na nossa vida. E é muito fácil pressupor que, se nós entendermos o evangelho corretamente, e se o pregarmos de modo fiel, o nosso ministério ele será necessariamente moldado por ele. Mas isso não é verdade, pois muitas igrejas elas adotam doutrinas que estão de acordo com o evangelho, mas o ministério delas não é moldado por ele e não é centrado nele ou talvez capacitado por ele. E as implicações do evangelho ainda não permeiam, elas não permeiam em nível profundo na vida e na maneira em que eles efetuam o ministério. E a visão teológica dessas igrejas talvez provavelmente surgia de outra surgiu, né, de outra fonte que que não a reflexão detida sobre o evangelho. E o ministério centrado no evangelho, ele é mais pautado pela teologia do que pela programas, pelas programação da igreja, né? Como o Valério disse aí sobre hoje o evangelho tem se tornado algo social, algo rotineiro, né, vamos dizer assim. E para buscá-lo, temos de passar um tempo refletindo sobre a essência do evangelho, sobre as verdades e sobre o propósito, sobre os padrões do evangelho. E isso é muito lamentável, né, quando nós deparamos com a igreja hoje que tem se esquecido principalmente a base principal, que é a palavra. E é lamentável também que na história geral do pensamento e na história específica da igreja, principalmente, a insistência em separar a teologia da prática. E como nós sabemos, as duas, a teologia teórica, né, e a teologia prática, elas andam juntas, elas andam de mãos dadas e em diálogo. E aqui a teologia hoje, nós, no mundo atual, hoje nós vemos que o fides quaresma, o intelecto, o ministério do entendimento cristão, entendimento cujo objetivo é a participação no estado da igreja na história da redação de Deus. Nós vemos que isso hoje tem sido esquecido. Mas o que queremos dizer com o evangelho? Isso que tem batido na minha cabeça aqui, tem batido nessa tecla durante ouvindo vocês falarem aí. E o que queremos dizer com o evangelho? E talvez responder essa pergunta é um pouco mais complicado do que nós normalmente imaginamos. E nem tudo que a Bíblia ensina pode ser considerado evangelho. Não sei se vocês concordam comigo, mas embora também seja possível defender que toda doutrina bíblica necessariamente serve de base para o entendimento do evangelho. E o evangelho é uma mensagem sobre como fomos resgatados de um perigo. E o próprio termo evangelho, ele tem origem em uma notícia sobre um fato já ocorrido e capaz de transformar a existência.
Eu gostaria também de citar alguns pontos aqui, que o Evangelho, o primeiro deles é o Evangelho é uma boa notícia, não um bom conselho. O Evangelho, ele não é fundamentalmente um modo de vida, não é algo que fazemos, mas que foi feito por nós e a qual devemos responder. E na tradução grega do Antigo Testamento, também a Septuaginta, o termo evangelismo, proclamar boas novas, as boas novas, ocorre 23 vezes, como vemos no Salmo 40, versículo 9. Tenho proclamado boas novas de tua justiça na grande assembleia. O termo aqui ele é geralmente usado para anunciar a boa notícia de algo que aconteceu para resgatar e libertar o povo de um perigo. E no Novo Testamento, as palavras relacionadas ao Evangelho, boas novas, e evangelizo e evangelesses, aquele que proclama as boas novas e aquele antes que proclama as boas novas, proclamar as boas novas, ocorrem pelo menos 133 vezes no Antigo Testamento. E um escritor que eu gosto muito, que é o Carson, Dr. Carson, ele conclui que a partir de um estudo completo de palavras pertinentes ao Evangelho, ele diz o seguinte: visto que o Evangelho é a notícia, boa notícia, deve ser anunciado. E isso que se faz, que se faz com as notícias. O elemento essencial proclamatório da pregação está ligado ao fato de que a mensagem central não é um código de ética a ser debatido, menos ainda uma lista de aforismos a ser admirada e ponderada, e certamente não é uma teologia sistemática a ser esboçada e esquematizada. Embora o Evangelho seja o ponto de partida correto para a ética, para os aforismos e para a sistemática, ele não é uma dessas três coisas. Ele é uma notícia, boa notícia, e, portanto, deve ser publicado, publicamente anunciado. E, então, o Evangelho é uma notícia que anuncia que nós fomos resgatados ou salvos. E nós fomos resgatados de quê? De que perigos nós fomos salvos? E ao olharmos para a mensagem do Evangelho no Novo Testamento, da ira vindoura no fim dos tempos, mas essa ira não é uma força impessoal, é a ira de Deus. Deixamos de nos relacionarmos com Deus, nosso relacionamento com Ele foi rompido por causa do pecado. E é uma exposição também do Evangelho que talvez seja mais ampla da Bíblia. Paulo identifica a ira de Deus como o maior problema da condição humana. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, que por causa do pecado humano, a maldição de Deus recai sobre toda a criação, e por estarmos separados de Deus, estamos psicologicamente separados de nós mesmos. Sentimos vergonha e medo. E o evangelho superficial, ele corre principalmente de Romanos, né? Principalmente do livro de Romanos, que é algo que mostra profundamente todo o nosso estado como homem. E eu acredito que esse seja um dos pontos que difere do evangelho superficial e do evangelho genuíno. E por nós estarmos separados de Deus, também estamos socialmente separados um dos outros. E isso nos faz estarmos distantes uns dos outros. Por quê? Porque o Evangelho é algo que nos une, é algo que nos molda, é algo que nos leva a raízes profundas. E nós podemos observar também que nessas igrejas que pregam um evangelho, que tem um evangelho superficial, um evangelho falso, não são igrejas que criam raízes entre os irmãos. Principalmente essas super igrejas, né? Igrejas gigantes que têm mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 membros.
São igrejas que você chega na igreja, você não conhece o irmão que está sentado do seu lado, você nunca viu talvez, e isso acaba não criando raiz, não acaba criando laço dentro da igreja. E isso que antes nós estávamos separados, nós estávamos distantes uns dos outros, e a igreja, ela tem esse papel, o evangelho tem esse papel de poder nos unirmos, de podermos fazermos parte de um membro, de um corpo. Talvez esse também seja um dos pontos também, de sermos, tornarmos um, sermos, como o próprio nome diz, unidos com Jesus, unidos a Jesus. E isso nos faz reatarmos. O Evangelho é quem nos reata a pedra angular, nos reata uns com os outros, nos reata a nossa vida com os irmãos, com o Senhor, principalmente, né, com Deus. Então é muito importante nós termos essa, como posso dizer, é muito importante nós termos isso em mente, que o evangelho genuíno é algo que reata, é algo que cura, é algo que nos une, diferentemente do evangelho superficial. Porque o evangelho superficial é algo que, vamos dizer assim, se converte apenas o emocional da pessoa, não converte a alma, não converte o ser por completo. E como nós sabemos, né, quando converte, assim, converte, talvez eu criei esse termo, né, mas quando converte esse emocionalmente, logo isso não vai criar raízes e isso acaba depois acabando e se findando. Como a Amós disse, o Evangelho, ele é as boas novas da salvação. É as boas novas de Cristo. Mas algo que eu queria salientar, enfatizar na fala dele, é o seguinte: o Evangelho ele é boas novas, mas isso não significa que todo cristão vai viver um mundo de tranquilidade, de estabilidade, de total tranquilo. Ele não vai viver totalmente tranquilo. O Evangelho real, ele diz sobre as boas novas. Ele não está relacionado às boas novas, literalmente, aqui na terra. Mas o Evangelho genuíno, verdadeiro, ele dá a ideia de boas novas que será futura. Ou seja, será no futuro, após Cristo voltar entre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Esse é, de fato, as boas novas que o Evangelho genuíno prega. Diferente do Evangelho que é pregado nas grandes igrejas hoje. O Evangelho que passou a ser um show de entretenimento para pessoas pecadoras que estão satisfeitas no mundo em que vivem e querem permanecer dessa mesma forma. O que traz uma dificuldade enorme no Evangelho verdadeiro e genuíno de ganhar seguidores, de ganhar número, é exatamente isso. Porque o Evangelho genuíno, ele não massageia o ego de ninguém. Ele é curto e grosso. Ele diz diretamente aquilo que o pecador tem que ouvir. E por isso, muitos meios estão deixando esse Evangelho para ganhar número, para ganhar multidão. E nós precisamos entender que isso não é o caminho certo. Nós devemos, sim, buscar uma grande multidão, buscar grandes números de pessoas ouvindo o Evangelho, mas o Evangelho genuíno. E não usar o Evangelho superficial para poder atrair público, como se fosse uma competição entre denominação X e denominação Y. É um período de competição de membros. E não é isso que João Batista pregava, não é isso que Paulo pregava, não é isso que Pedro pregava. Nós precisamos entender que o verdadeiro evangelho, ele precisa pregar literalmente o que João Batista pregava. Arrependei-vos, arrependei-vos. João Batista pregava literalmente isso. E o evangelho superficial que nós estamos ouvindo e vivenciando,
ele prega: venha, como estás e fique como estás. E isso tem colocado muita gente dentro da igreja e também muita gente dentro do inferno. E nós precisamos nos alertar acerca disso, porque o tempo está passando. As portas do céu estão cada dia mais próximas da humanidade. E de fato esse evangelho, ele não mantém esse grande público dentro das igrejas por muito tempo, porque em um dado momento da história, aquela igreja, ela não vai ser uma igreja de acordo com o que a alma daquela pessoa está buscando, do que o entendimento dela está buscando. Não é uma igreja que vai suprir o que o corpo, o que o período terreno do ser humano aqui na Terra, ele vai querer. Então ele vai partir para outra igreja. E aí cai na questão doutrinária. Muitas pessoas, talvez até você que está me ouvindo, está iludido que a sua igreja é uma igreja muito complexa, muito difícil de ser membro. Mas é assim que tem que ser. Você precisa viver dentro de uma doutrina, a doutrina dos apóstolos, dentro daquilo que a palavra de Deus diz que está certo ou errado. Nós precisamos entender que a doutrina faz parte da igreja. E para termos um verdadeiro evangelho sendo anunciado, nós precisamos ter doutrina. Paulo, ele falou que ele passaria por prisões e tribulações. Ele sabia que o evangelho que ele pregava não é um evangelho de comodidade. Ele sabia que ele iria sofrer e continuou ainda a pregar aquele evangelho. E nós precisamos entender isso, que nós iremos continuar a pregar esse evangelho independente daquilo que aconteça. Nós precisamos ser reais com o que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos buscar isso. Precisamos nos enfatizar que o evangelho verdadeiro, ele é boas novas, não é uma boa vida. São duas coisas totalmente diferentes. Nós precisamos colocar na nossa mentalidade justamente isso, que o evangelho verdadeiro, ele é real, ele é bom. Ele é aquilo que nós precisamos. Porém, nem tudo serão flores. Porque se nós formos olhar os heróis da fé, eles passaram por dificuldades enormes, muito maiores do que os tais crentes atuais dizem que passam. Então, eles viveram e venceram nesse evangelho verdadeiro no meio das tribulações. E nós também podemos vencer. É isso que eu queria ressaltar dentro da palavra do Amós. E queria que talvez vocês aí ainda quiserem comentar mais alguma coisa sobre isso, sobre a necessidade de a gente enfatizar o verdadeiro evangelho. Pois é, meus irmãos e amigos, nós vamos fechando o raciocínio sobre o assunto do evangelho superficial, ministério superficial. Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo ele faz uma afirmação interessante. Ele diz: porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Aqui Paulo está citando a principal característica do evangelho, do verdadeiro evangelho, que é salvar, que é fazer a mudança de vida naquele que acredita, naquele que crê. É interessante que ele cita as duas classes. Ele não faz referência apenas aos judeus, mas ele cita como também do grego. Esse evangelho ele é aberto. Ele é poderoso para curar, para salvar todo aquele que crê. E no versículo 17 ainda ele fala: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Mas como viver pela fé
se o que você ouve só te traz benefícios para essa vida aqui. Se todo o evangelho que você ouve, tudo que o pastor sabe dizer, é referente a este mundo, que breve se findará. Como ter fé, ter esperança no porvir, se nem mesmo os líderes de onde você vai, eles sequer citam isso, sequer usam a Bíblia para dizer que este mundo está seguindo o seu destino, né? Indo de mal a pior a cada dia e chegará ao fim. É por isso que a nossa esperança não pode ser aqui. É por isso que o evangelho superficial, ele tem prejudicado o verdadeiro evangelho. Porque as pessoas estão indo atrás de algo, mas encontrando algo superficial. E é interessante, né? Os nossos irmãos comentaram aí muito bem sobre diversos aspectos da problemática desse evangelho superficial. Nós precisamos perceber que um ponto importante é que, infelizmente, as pessoas têm sido iludidas pelo seu próprio desejo de ouvir o que ouvem. Porque a verdade, ela não é aceita mais. Se você ouve algo que te confronta, que te força a mudar, a não ser mais a mesma pessoa de antes, você simplesmente não quer, eu não quero. Eu vou ignorar, vou tentar viver do meu jeito, mas se naquele grupo eu só consigo permanecer lá se eu mudar, então eu saio. Hoje existe o mercado da fé. O mercado da fé, ele é farto de opções. Não é só lá fora que você tem opções de produtos. O mercado da fé também, infelizmente, ele tem evangelhos à sua escolha, vamos colocar assim. Você vai atrás daquilo que mais lhe agrada, daquilo que você não mais acredita, mas daquilo que mais te atrai, vamos dizer assim. Você quer estar em locais onde o louvor é muito bom, onde se canta muito, onde a palavra não te desafia, mas é uma palavra que te traz um conforto ali momentâneo. Você chega, vamos dizer que mais feliz, mais confiante para o início de uma semana, mas nada mudou. Nada mudou, ficou tudo na superfície. Quando você deixou aquele ambiente, tudo voltou, tudo continuou como era antes. E o pior de tudo, você saiu de lá ainda sem a esperança de uma vida eterna com Deus. O problema do evangelho superficial não é só o fato deles destacarem mais essa vida aqui do que a vida eterna, não. O problema é que junto com eles, esses homens estão levando pessoas para a perdição. Porque quando se nega a falar que que esse mundo nosso aqui está findando, isso é bíblico. Isso a Bíblia, ela faz questão. O próprio Senhor Jesus, ele diz, olha, não fiquem assustados com o que vocês vão ver, não, a coisa só vai piorar. Jesus foi bem claro quando nos evangelhos, ele descreveu, olha, muita coisa vocês não vão conseguir entender, vocês vão conseguir entender só depois, mas vocês precisam crer. Vocês precisam estar preparados, vocês precisam esperar. E não também esperar o pior no sentido de que eu não posso ter esperança. A nossa esperança não pode ser aqui. E infelizmente o evangelho superficial só tem trazido falsas esperanças às pessoas. Esperança de que o amanhã será mais próspero. A própria palavra prosperidade, ela foi totalmente tirada de contexto. Dentro da Bíblia existe sim a prosperidade que Deus nos dá, mas não a prosperidade que esses homens pregam. A prosperidade de que você vai ficar rico depois que você crê, de que se você der 10 mil, você vai ganhar 100 mil, não. É uma prosperidade de esperança. Uma prosperidade que te dá segurança para que aconteça o que acontecer, seja
doença, seja percas, seja um governo comunista, seja qualquer coisa. Isso não vai abalar, né, a nossa fé, não vai abalar a igreja. Essa é a prosperidade, uma prosperidade de espírito. É claro que a abundância em recursos, ela não é dispensável, né? O cristão, ele tem sim que galgar sempre o melhor. Mas o evangelho superficial, ele só foca nisso. Ele foca no seu bem-estar hoje, mas amanhã você precisa de novo de uma palavra de alguém, de uma palavra amiga para você se sentir melhor. Só Deus, só a presença do Espírito Santo não te basta. Quer dizer, esse evangelho superficial, ele não traz para você o verdadeiro alento, o verdadeiro motivo para viver. É que nós possamos, a cada dia, viver o verdadeiro evangelho e nos desviarmos desse evangelho superficial. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele fala que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga todos os pensamentos e intenções do coração. Não há nenhuma ferramenta mais afiada do que a palavra de Deus. Foi pela palavra que tudo foi criado, pela palavra de Deus que tudo foi criado. Lá no início do Evangelho de João fala: o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi criado, tudo se formou pela palavra do Criador. E agora esse evangelho superficial, ele vem de uma forma falsa, de uma forma leviana, trazendo esperanças falsas para as pessoas. Enquanto que o verdadeiro evangelho desafia. No finalzinho aqui do versículo 12 de Hebreus 4, julga os pensamentos e intenções do coração. O evangelho verdadeiro, a todo instante, ele nos desafia. Nós não lemos a Bíblia apenas para nos alentar. Tudo bem que ela também nos traz conforto, nos traz esperança, mas ela principalmente nos desafia. Nos desafia a sermos melhores a cada dia. Tentarmos ser diferentes. Ela nos desafia porque ela nos mostra que estamos errados. Que por nós mesmos não temos condições de sermos salvos. Mas ela não nos deixa apenas com a condenação. Ela nos dá o caminho de volta. Ela diz: olha, se arrependam, voltem para Deus, voltem para o verdadeiro evangelho. E é essa a nossa missão. Nos afastar do falso, nos afastar do evangelho superficial e vivermos e pregarmos o verdadeiro evangelho. É que você que nos ouve, que é já um irmão em Cristo, é que nós possamos cada dia sermos melhores. Mas se você ainda não entende o que nós estamos falando, busque a compreensão, busque entender. Pois o tempo que passa, ele não volta. É que você possa aproveitar, se achegar a Deus, né? Como o profeta Isaías diz. Se achegar a Deus enquanto é tempo. Nós agradecemos a todos que ouviram mais uma vez esse nosso debate sobre um tema interessante. Que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, que você dê um joinha, nos ajude a levar essa mensagem tão simples adiante. Até mais, até a próxima. Obrigado por tudo. Até a próxima, se Deus quiser.